Mas voltemos ao infante Dom Henrique. A sua lembrança paira aqui em Lagos, mas não é só em Lagos. É em todo o Barlavento algarvio. Sabe-se que ele teve uma casa na Raposeira, foi lá que o Cadamosto conversou com ele, mas é, sobretudo, em Sagres. É em Sagres que a memória do infante habita. Estamos na ponta de Sagres, que, como sabem, é o lugar que o romantismo elegeu como moldura da figura do infante. A imagem romântica do infante Dom Henrique é um vulto vestido de negro, de pé, erecto na rocha gótica, a olhar horizontes ao longe. Isso começou há muito tempo, mas depois tornou-se oficial quando o general Bernardo de Sá Nogueira, que veio a ser Marquês de Sá da Bandeira, mandou colocar na muralha da fortaleza uma inscrição de pedra com uma caravela, uma esfera armilar e um longo letreiro que explica os feitos do infante. Depois foram nascendo as recordações henriquinas. Está ali aquela casa com arcos, bom, então com certeza que era a famosa Escola de Sagres. Famosa porque, como sabem, não existiu. Nunca houve Escola de Sagres. Mas as lendas não precisam de semente para nascer. Depois há aquela torre, bom, provavelmente era ali que o infante morava. E ainda hoje se escreve isso em livros, ainda hoje isso anda escrito. Aquela Rosa dos Ventos quer dizer, umas pedras que se encontraram no chão quando se fizeram as escavações em 1940. Bom, aquilo devia ser a bússola de que o infante se servia. Que absurdo, uma bússola agarrada ao chão. Como todos sabem, a bússola magnética, pois precisamente o que a caracteriza é ser móvel para apontar o norte. A verdade é que este lugar em que nos encontramos chegou aos nossos dias como sede oficial do culto henriquino. E o padrão que nós vemos é o padrão que foi levantado quando passou o centenário da morte do infante em 1940. Pois a minha pergunta é esta: até que ponto isto traduz uma verdade histórica? Creio que não há ninguém que não ligue o infante a Sagres. Todavia, o infante diz-nos claramente onde era a sua vila. Era aqui no Algarve. Todos sabem que este extremo do Algarve são duas pontas, esta ponta de Sagres e a outra ponta que fica antes da de Sagres, que é a ponta de São Vicente. Ora bem, 2 meses antes de morrer, o infante Dom Henrique escreveu uma carta testamentária que chegou aos nossos dias. O que diz nessa carta é o seguinte: os navios, muitos navios de todos os tipos, que passavam nestas paragens, quando havia mau tempo, abrigavam-se aqui na ponta de Sagres. E não tinham água, não tinham alimentos, não tinham assistência espiritual, e quando os tripulantes morriam, enterravam-nos em barrocas como se fossem cães, aqui, nestas areias. E ele, por isso mesmo, resolveu, agora vou ler as palavras que o infante ditou: mandei edificar uma vila no outro cabo, que ante do dito cabo de Sagres está, para os que vêm do ponente para o levante, que se chamava Terçanabal, ao qual pus nome Vila do Infante. Quer isto dizer que a vila que o infante fundou não era aqui, era no cabo que fica antes deste, para os que vêm do poente para o levante.
com toda a clareza. A Vila do Infante não era em Sagres, era na ponta que hoje se chama Cabo de São Vicente. Nós sabemos, pelo cronista Zurara, que a Vila do Infante foi um plano que não vingou. Diz Zurara que o Infante construiu os muros significa as muralhas que deviam proteger a futura povoação, mas que casas tinha muito poucas. Bom, naturalmente não admira que as pessoas não quisessem vir morar para aqui. Há ainda uns atos concedendo a certos delinquentes o perdão pelas suas culpas se morassem aqui, mas quando o Infante morreu, a vila morreu com ele. E nós hoje vimos aqui, à ponta de São Vicente, que é exatamente onde estamos, e os vestígios que encontramos são o que eu penso serem os restos dessas muralhas para a povoação que afinal nunca existiu. Exatamente este lugar tem o chão juncado por muitos milhares de pedras, pedra solta, não é aquela rocha homogénea, unida que se encontra em Sagres. É uma espécie de cascalho, pedra que é o vestígio de antigas construções. Isto e muitas centenas de milhares de pedras como esta são o que chegou até hoje do que foi outrora a Vila do Infante. Nessa mesma carta testamentária, o Infante Dom Henrique diz que mandou fazer uma igreja à Senhora Santa Catarina e que nessa igreja e no seu cemitério passaram a ser sepultados os navegantes que, a partir daí, paravam aqui neste porto e já lá não na antiga praia de Sagres. É esta a igreja de Santa Catarina que chegou aos nossos dias e que hoje se encontra dentro da fortaleza do Beliche. Mas agora não pode deixar de se fazer uma pergunta. Se é assim tão claro, se o Infante diz no seu próprio testamento que a vila que fez não foi em Sagres, mas no cabo que fica antes do Cabo de Sagres, como se explica que o culto infantino se tenha localizado na ponta de Sagres e não no Cabo de São Vicente? A explicação é muito curiosa e faz pensar sobre o nascimento dos mitos. O que acontece é isto, é que a ponta de Sagres era considerada um lugar sagrado. Aliás, Sagres vem de sacrum, que quer dizer sagrado em latim. Já muito antigamente, a lenda dizia que era ali que à noite se encontravam os deuses. Era uma espécie de falésia mística, um lugar predestinado. E essa vocação sagrada do lugar ultrapassou as barreiras do tempo e chegou aos nossos dias. E o Infante, que aqui fez a sua vila, que hoje jaz por terra, ele próprio habita hoje no promontório dos deuses. É esta a origem do mito. E já agora uma outra coisa. Vão dizer, lá está ele a destruir os mitos. Eu até penso que o mito é que é a cultura, como dizia Fernando Pessoa. O mito é nada que é tudo. Só que há mitos velhos e mitos novos. E cultura, verdadeira cultura, não é a conservação de mitos podres. É, pelo contrário, a criação dos mitos novos.